E aí eu aprendi nessa busca em Deus de buscar os conselhos das pessoas certas. Sim. Porque eu tenho uma dificuldade de ouvir. E aí era uma dificuldade muito grande que eu tinha. E o Dispensa me fez entender que eu precisava buscar conselhos, mas das pessoas certas. Exatamente. Porque quando eu comecei o Urbanity, eu queria ouvir todo mundo, agradar todo mundo. E foi daí que o negócio começou a dar sinais de erro. Sim. Que foi daí que eu fui buscar a mudança. E aí, nesse processo, eu entendi que eu tinha que ouvir as pessoas certas. Sim. Mas que tinha que aprender a ouvir também. Sim. Mas foi o grande aprendizado. Eu acho que a frase é o seguinte, né? Você tem que aprender, você precisa ter gestão e você tem que ouvir, sim, mas não todo mundo. As pessoas certas. E aí você... Gente, sejam todos muito bem-vindos ao Desconstruindo Óbvio. Hoje eu tenho uma novidade para vocês. O Desconstruindo Óbvio vai passar por uma reestruturação. Anteriormente, quem tocava o Desconstruindo Óbvio era eu, a Marina e a Mayara. E agora nós estamos, né? Agora eu assumi e eu vou estar tocando ele de forma solo, sempre com um convidado. E para esse primeiro episódio, eu trouxe uma pessoa que é muito importante para mim, que é muito especial, que começou comigo a minha vida empreendedora. Então, nós somos sócias 17 anos, né, juntas. Minha irmã, é uma honra tê-la aqui no primeiro episódio, onde eu estou fazendo toda essa mudança. Eu quero trazer muito conteúdo empresarial para vocês. E a gente teve um crescimento muito grande de aprendizado juntas, né? Sempre a gente brincava, né? Precisava das duas juntas para a gente conseguir fazer todo o movimento empresarial que a gente teve dentro da família. Uma complementava muito a outra. Então, eu vou, sem tantas delongas, vou deixar ela se apresentar. Seja muito bem-vinda, minha irmã querida, Daiana Claudino. Obrigada. Eu quero que você se apresente para as pessoas que estão nos assistindo, falar um pouquinho de você. Obrigada. Que bom, lindo que você está fazendo. Espero que dê muito certo. Eu sempre torcendo. Independente de qualquer coisa, a gente sempre foi amiga, né? A gente sempre foi criada para ser amiga. Então... Sim. O amor sempre prevaleceu, né? Exatamente. Muitos aprendizados juntos, mas o amor sempre prevaleceu. Bom, meu nome é Daiana. Sou irmã da Luana. A mais nova. A mais nova, exato. Eu me formei em administração. Sou especialista em tributação. A gente teve que aprender isso. Afinal, a nossa trajetória de vida começou com um problema tributário. Então, eu acabei estudando e me especializando nessa área. Gosto muito de viajar, né? Então, meu sonho era ser diplomata, não deu. E aí, nessa longa, acabei aprendendo 3 línguas diferentes. Então, falo francês, inglês e espanhol. Arranho o espanhol. O espanhol, digo que eu falo só porque eu estudei. Arranho um espanholzinho aí também. Mas onde eu realmente aprendi, acho que a maior formação que eu tive foi a Devaldo Distribuições. Muito mais do que cimento. Muito mais do que cimento. que foi o que a gente construiu juntas. Foram 17 anos e ali foi a maior escola que a gente teve. Eu acho que a minha maior formação foi a Devaldo. E hoje eu estou num novo empreendimento. A gente vai falar sobre isso hoje durante o podcast. Exato. Vou deixar ela falar que ela fez toda uma mudança de marca dela. Gente, tá muito, Dispensa muito, São muito. Paulo. Dispensa São Paulo, tá muito lindo. Exato. É um lugar muito aconchegante, é um lugar que ele remete também muito à questão familiar, Exatamente. né? Então trouxe esse aconchego, não só no espaço, mas na comida. É uma comida que abraça. Eu tive muito essa sensação no dia do lançamento, porque assim, ontem? Que foi ontem. É porque eu não sei quando a pessoa tá assistindo, daí por isso que eu falei dia do lançamento, que foi ontem. Uhum. E hoje é um marco mesmo. Acho que hoje é um marco para mim e é um marco para você. Com certeza. E o porquê desse marco, né? Porque você tá fazendo toda a reestruturação da sua marca, que tá vindo gente de forma linda. Olha, aqui são os cafezinhos. Maravilhosos. Melhor café de São Paulo. Com certeza. São Paulo. Isso daí é inquestionável. Então, você fez todo esse movimento de mudança de marca, teve um estudo, todo
a gente aprofundou, né? Você aprofundou muito isso, né? Tem um dos episódios aqui, gente, que eu falo sobre brand. E daí a gente estava até falando, né? Muito dessa importância da marca, né? Claro. E daí você vem trazendo isso de uma forma muito forte, né? Então, uma das coisas que a gente tem que destacar em você é o seu empreender. Você é uma empreendedora nata, né? A família Claudino tem esse lado empreender muito forte, né? Eu acho que não. Eu falei isso hoje de manhã. Tava com o Lucas, a gente tava conversando e eu falei que eu não tive a opção de ser outra coisa. A gente não teve a opção de ser outra coisa. Como eu tava falando, meu sonho era ser diplomata. E aí eu estudei para, né? Teve toda a trajetória de estudar para isso. Teve um tempo na Rio Branco, né? Exato. Estudei para, né? Não cheguei a entrar. Se tivesse entrado, eu não teria empreendido, gente, com certeza. Eu não teria. Mas cheguei a estudar por pouco tempo, porque foi uma fase muito marcada na nossa vida, que foi quando o pai ficou muito doente. E não tinha opção. Eu vou contar um pouquinho da história dos nossos pais, que eu acho que não tem... Isso é muito importante. Não tem como não contar a história deles. Eu acho que o Dispensa... O Urbanity, que agora é Dispensa São Paulo, eu vou contar um pouquinho dessa trajetória, o que foi esse 1 ano e meio, essa transformação do Urbanity para o Dispensa. Mas não tem como não começar pela história dos nossos pais. E eu trago isso para o Dispensa, assim. Sim. A história deles tem que estar lá, porque foi eles que formaram a gente, foi eles que tornaram o que a gente é. Honrar a história, né? Não, honro demais, imagina. Tudo que a gente tudo que a gente aprendeu veio deles, assim. Sim. Veio de uma fortaleza mesmo, assim, de muita honestidade, de muito trabalho, que às vezes até prejudicial, né? Porque é o nosso nível de trabalho que é excessivo, né? A gente não tem, eu brinco, a gente não tem controle com relação ao trabalho, né? É missão dada, missão cumprida, exatamente. A gente vai até o fim. A gente normalizou coisas que não eram para normalizar, exatamente. Então, assim... a Devaldo, né? A gente falar um pouco da Devaldo. A Devaldo é o nome do meu pai e a Devaldo era o nome da empresa, né? Exato. Então, a Devaldo Distribuições, que tinha a dona Cristina, que a gente não pode deixar de falar nela. É a maior gestora dessa empresa. Gente... O nome era do pai, mas a gestão era dela. A gestão era dela. E eu brinco, né? Se a gente fosse 5% do que a mãe era de vendedora, o céu era o limite. Não tenho dúvida. Porque ela, assim, era uma coisa muito genuína, muito nata e muito... Não sei nem descrever, né? Ela era muito boa que eu tava com relação falando em relação a isso, né? Não tinha outra opção a não ser empreender. Então, tipo, quando a gente foi para essa linhagem, e aí aí eu vou contar um pouquinho da história dos nossos pais. Eu acho que o pai é analfabeto, ele sabe ler e escrever, mas aprendeu sozinho, né? Foi uma semana na escola e sabe ler, mas assim, muito pouco, e aprendeu sozinho, aprendeu na vida. Ele tinha que se virar, então ele aprendeu. E a nossa mãe foi até a 6ª série. Os 2 nordestinos, retirantes, se conheceram em São Paulo, não vieram de lá, se conheceram aqui. Somos paulistas. E... Quando o nosso pai fica doente, e aí, assim, até a nossa adolescência, você teve uma infância diferente. A Luana ainda passou por dificuldades e perrengues que eu não passei. Ela fala assim, eu não tenho ela não tem as lembranças, né? Eu falo, mas a gente, ninguém passou necessidade, mas não, assim, eu acho que quando você veio... maiorzinha, não tinha esses apertos, né? Eu lembro de ter estudado sempre escola particular. Não, mas eu lembro mesmo nos apertos, a gente sempre estudou em escola particular, porque o pai falava o seguinte, que a única coisa que não tiram da gente é o nosso conhecimento. Então, ele sempre fez questão de colocar a gente em escola particular para que a gente tivesse... E aí é outra base que a gente tem que agradecer, porque é o único da família que tinha esse pensamento. Era um único, exato. De 8 irmãos, era um único que tinha esse pensamento. E daí, assim, veio... Era o único que não era machista. Exatamente. Graças a Deus, que meu pai criou a gente pro mundo e de uma forma que... acho que as duas coisas gratas que a gente é. Primeiro que ele... criou a gente para estudar, mesmo ele não tendo, e ele não era machista. Então, ele sempre permitiu a gente ser o que a gente quisesse, desde que a gente fizesse de forma honesta e trabalhando. Era isso. Honesto e trabalhando. Exato. De resto, tá tudo certo. A gente não podia sair da linha, tinha que ser muito correto. Muito correto. Então, essa base a gente tem muita dificuldade hoje, às vezes...
Porque a gente é muito cartesiana em muita coisa. Então, a gente é muito certinho demais, né? É, exato. E daí, isso daí, hoje, eu vejo muitas pessoas falando, ai, porque eu sou honesto. Eu fico, gente, isso é o básico. É, exato. Você é honesto? Com certeza, né? É o mínimo, né? Você ser honesto é tipo o mínimo. Mas a gente é cartesiano também, não é só honesto. Tem ali um negócio mais rígido da coisa também. Porque a gente, sempre foi essa questão que o pai falava. E o pai e a mãe, meio militar, assim, meio apesar militar, de não ser. E daí tinha essa questão do aprender mesmo e do machismo. Ele usa uma frase que ele sempre fala, né? A mãe sempre teve vontade de ter um menino. Exato. Mas ele, né? Ele falou, eu não troco. Que era a Diana tem a saída dela de maternidade é verde. Ela é verdinha, que tinha certeza que era um menino. Olha. Tinha certeza que era um menino. E daí... Tive que trabalhar muito meu lado feminino, porque eu fui criada para ser um menino. Mas nós duas fomos, assim, né? Não, mas acho que eu mais. Acho que eu tenho a força masculina. Eu tenho a energia masculina maior. E daí, o que acontecia? Ele sempre falou, eu não troco as minhas duas meninas por menino nenhum. Ah, mas isso é real. A gente fala que a nossa geração é de mulheres, guerreiras, porque a geração dos homens... a família da a nossa geração aqui, a nossa safra, o que se destacou foram as mulheres. Exato. A mulherada é faca no dente, bora pra cima, bora que trabalhar. Mas aí a gente vem nessa, assim, a gente não escolheu o empreendedorismo escolheu a gente. Quando o nosso pai fica doente, aí falando muito disso, aí é o meu sentimento, aí falando de mim, eu tinha tudo, cara, eu fazia o que eu queria, do jeito que eu queria, então eu era a pessoa que tinha, né, que podia comprar o lanche da escola, da cantina todos os dias, então eu tinha o dinheiro do lanche todos os dias, com 18 a gente ganhou um carro, fui pro Canadá, fiquei 6 meses estudando. Então, mas assim, nunca teve não. Vamos ter um parênteses, porque isso tudo foi por minha conta, tá? Vou dizer por quê, porque era aquele negócio que o pai e a mãe não queria. Daí eu falava assim, olha, vocês prometeram, você... Não, assim, aí, assim, mas eles nunca deixaram a gente nunca deixou de viver o material mesmo. Por exemplo, você fez uma das primeiras a fazer bariátrica no Brasil particular. Eu fiz. Então, pronto. O pai pagou. Então, porque ele falou, você não vai engordar para entrar no SUS, você vai fazer agora com saúde. Sim. Então, tinha muito benefício num sentido... Eu fui um pouco mais malandra que você em algumas questões, né? Porque o carro, você queria o carro. E eu falei, não, eu não quero o carro, eu quero fazer intercâmbio. Eu sabia que ia vir o carro, que meu pai não ia deixar eu de ônibus. Então, tinha... Malandro. Então, a gente era mimada, né? A gente era mimada, a gente foi mimada. Eles quiseram muito trazer pra gente o que eles não tiveram, né? E é o mimada... Quando eu digo mimada, não é... A gente era mimada, mas a gente tinha muita responsabilidade com aquilo que a gente que a gente recebia. Então, eu acho que eles também davam porque sabiam da nossa maturidade desde Daí cedo. Tinha uma frase que eles falavam muito, né? Eu faço porque eu sei da base que eu dei. Exatamente. Né? Então, eles usavam isso de uma forma. E quando o pai ficou doente, que daí a gente foi meio que jogada para poder... Jogada para o negócio. Para poder empreender. E eu sempre falo isso, né? A gente pegou um negócio muito rico no sentido de base de cliente, porque a nossa base de cliente era sensacional. Exato. Só que é uma empresa sucateada na parte administrativa, financeira. É que teve 2 fases da Devaldo. Eu acho que tem a fase... E quando eu entro muito nova, eu tinha acho que 22 anos... E aí a Luana estava em Recife, a Luana estava morando em Recife, e eu entro com o meu pai com uma saúde assim, hemodiálise 3 vezes por semana, minha mãe tomando conta de tudo, e aí tomando já uma empresa com uma proporção grande. A gente tinha uma média de 20 funcionários já na época, e era logística, uma logística pesada. A gente atendia... Era cimento, né? Exato, a gente atendia, acho que na época da mãe, os seus 150 clientes por mês. Quando a gente sai, a gente deixa uma base de 280 ativos e uma base de mais 800 clientes dentro da base ali da empresa. Mas
era uma empresa grande. Quando a gente entra numa empresa grande, que tem um movimento muito grande, que entrega, para mais de 105 pequenos microempresários. A gente não atendia mais era um raio de 25 quilômetros. No máximo. No máximo. E assim, esse que chegava nos 25 era tipo 2 ou 3. Era 10, 15 ali no raio maior. E a gente... Então, a gente era muito presente naquela região. Acho que a gente não tinha um concorrente grande. A gente saiu sendo ainda o maior. E não deixando entrar, porque... E aí a gente aprendeu isso de marca, né? A gente aprendeu a importância de cuidar do cliente, de atender o cliente, de estar próximo do cliente, de entender quem é esse cliente, tratar esse cliente. Isso porque a gente não visitava, era via telefone. Os clientes não conheciam a gente. E os clientes amavam a gente. Exato. Então, assim, quando a gente resolveu encerrar as operações da Adevaldo, teve cliente que foi bater, quando a gente soltou o informativo que a gente estava passando do ponto para a concorrência, teve gente que foi bater lá na empresa chorando. Exato. Porque como vocês não vão me abandonar, não faz isso comigo. E todo mundo assim, por quê? Porque criou uma marca muito forte, muito consolidada. E daí as meninas da Adevaldo, porque no início a gente era conhecida como as meninas da Adevaldo. As meninas da Adevaldo foram criando o nome próprio. Total. Porque a gente criou... É outra empresa. Porque exatamente... Não, era uma empresa que tinha... Era outra empresa, era uma empresa que se comunicava. Mas a gente... E aí, contando essa trajetória no sentido de... quando a gente entra... A gente está perdido. Eu tinha formação de administração, mas era uma brincadeira ali. Você é muito jovem, você não tem noção do que é de verdade. E o que ensina na faculdade não é necessariamente... Eles não estão te preparando para você ter um negócio. Não pequeno. Eles te preparam para você ir para uma grande corporação. Foi que nem quando eu fiz a minha pós em administração, que eu fiz na mesma instituição que eu vou na PUC. Então, assim, era aquele negócio. Mas tá, e pro pequeno a gente faz como? Não, é corporativo, é grande, é tudo muito grande. Então, assim, naquela época não se preparava para você ter um negócio menor, né? Sem ser uma multinacional ou uma empresa de um porte muito grande. Então, a gente tinha uma base de conhecimento, mas, na verdade, a gente precisava botar a mão na massa e desenvolver mesmo. E como que eu faço isso daqui realmente dar certo, né? Eu acho que teve o processo de maturidade mesmo. Eu vou contar o meu lado. Eu entrei muito nova, vinha de um processo que eu, né, não tinha aquele esforço. Eu nunca passei nenhuma dificuldade, nenhum desafio muito grande. Então, quando eu entro na empresa... Foi um processo muito difícil. E aí teve processos que aí você mesmo sabe que me fizeram mudar algumas chaves, assim. E aí, quando a gente entrou de cara, eu acho que teve muito a questão de querer revolucionar demais, e aí deu muito errado. Deu muito errado. E quando deu muito errado, aí eu olhei para trás e falei, não, cara, a gente está desrespeitando bases muito importantes que estão aqui na mesa, que eu acho que era a questão da venda, que era a questão... Que era o que mantinha a empresa, né? O atendimento, a venda... Pra vocês terem noção, os clientes ligavam lá, a gente conhecia as pessoas pela voz. Todas. A pessoa falava, alô, a gente, oi, Manuelzinho, oi, Francisquinho, oi, Antoninho. A gente sabia o nome de todo mundo, então a gente sabia qual era. E eu levo isso pro dispensa. Exatamente. Os meus funcionários têm que saber o nome de quem tá entrando, de quem vem todo dia, o que ele gosta de comer, a forma que ele gosta. É fácil fazer isso? Dá certo todo momento? Não. Mas... é uma coisa que está lá no nosso manualzinho que tem que ser feito. O funcionário que acha que não tem que fazer, ele não vai fazer parte da família, porque... E nem fica, né? Não fica. Mas eu acho que teve esse processo no começo da gente achar que a gente sabia de tudo, que eu acho que é uma imaturidade da vida. Mas é porque a gente era muito jovem também, né? Porque nós somos jovens, tá, gente? A gente é jovem, então a gente é muito jovem, a gente era jovem do jovem, né? E também tem que lembrar também que tinha toda uma carga emocional por detrás. Muito, aí tinha a relação de irmã, que era péssima, porque você veio depois de mim, aí dava briga, né? Porque eu vim primeiro, eu tava primeiro, eu comecei primeiro. Porque eu tava em Recife. Eu sofri mais, aí vinha a dramatização, eu sofri mais nesse processo. Porque você estava lá, me abandonou, né? Daí veio um abandono, você foi embora para Recife e fiquei eu aqui com a bucha. Exatamente. Então teve todo um
um processo ali que era difícil de lidar. A gente conseguiu virar amiga de verdade, eu acho que no fim da empresa. Porque não tinha, gente, mistura. E eu acho que... E a gente ficava muito tempo, a gente teve que reestruturar realmente muito do zero, no sentido de tijolinho por tijolinho, cada movimento lá dentro. Então, assim, era muito desgastante. A gente passava muito tempo juntas, trabalhando lá dentro, porque precisava. E assim, e o pai e a mãe, quando a gente assumiu a empresa, soltou uma... Porque pra mim, acho que foi a frase da vida, né? Minha filha, você tá levando o meu nome, honre meu nome. Ah, sim, isso a gente sempre honrou, cada segundo, exatamente, cada minuto. Então, assim, a gente tinha aquele negócio de, isso não pode dar errado, é o nome do meu pai. Isso não pode dar errado, é o nome do meu pai. Então, além da responsabilidade não, aí tinha da isso empresa, e tinha né? a mãe na nossa orelha. A mãe. Olha o que vocês vão fazer. Porque minha mãe, ela é assim... Meu pai era uma pessoa... Globo perde, mamãe, gente. Meu pai era uma pessoa muito rígida. Então, minha mãe amedrontava a gente através do meu pai. Pra gente fazer o que ela queria e o que ela acreditava. Tá vendo como ela é negociadora, gente? Nossa, a gente precisa botar a mãe pra dar curso de negociação, exatamente, sabia? 100%. Então, ela amedrontava a gente a fazer o que ela queria através do que... Então, a gente também aprendeu... É daí que a gente fala que meu pai... A gente percebeu ao longo do tempo que meu pai não tinha esses machismos, porque muita da coisa que era imposto vinha da mãe, não do pai. Do pai, é verdade. Então, minha mãe, ela fazia esse jogo, né? Então, tinha ela o tempo todo também. Mas porque ela, na verdade, ela que estava na gestão do começo, então ela se preocupava, vocês estão controlando isso, vocês estão fazendo a conta disso, e ela tinha muito medo da gente se iludir, porque era verdade, seria fácil se iludir, que a empresa tinha um volume gigantesco de dinheiro, mas a gente tinha lucro. Exatamente. O material que a gente vendia era muito caro, exato. Então você via um volume de dinheiro na conta alto, exato. Porém, a lucratividade a gente não tinha. Eu brinco, né? Toda vez que as pessoas perguntam, o que vocês faziam? Eu falei, eu vendia cigarro do material de construção. Exato. Porque não dava dinheiro, era só o girar mesmo, né? Então, essa preocupação dela era genuína. E daí eu queria até trazer essa pergunta para você agora, no sentido que quando... já dando um corte aqui, né? Justo. Não, a gente fica a gente precisava de uns 5 anos de podcast para contar a história. E a gente gosta de falar demais, então é um problema. Isso daí é... Eu ainda falo menos, mas... Luana, se deixar, eu passo aqui e fico o dia todinho falando. E daí, o que acontece? Quando você decide empreender dentro de uma estrutura, né? Que agora é o Dispensa São Paulo, né? Que tá lindo, uniformizado. Aqui é a Esparta de São Paulo, nosso santo, nossa fé. É isso aí. É a nossa fé, gente. E aí, deixando muito claro que não tem a ver com religião, até porque a gente não é super católica, né? A gente... Eu sempre, quando as pessoas perguntam pra mim, qual a sua religião? Eu falei, eu acredito em Deus. Exato. Eu acredito em Deus. Isso pra mim é algo que é muito vivo. Acho que 100%. A mãe trouxe muito isso pra gente. A avó também, e a avó, né? a mãe e a avó. Levava um acho que é mais a avó. Mais a avó. Isso muito, a questão da fé é uma coisa muito firme pra gente. E eu falo, eu respeito, eu acredito em tudo. Eu falo. Até provar o contrário. Até eu provar o contrário, eu acredito em tudo. Eu também começo assim, eu acredito em tudo até me provarem ao contrário. Ao contrário. Então, assim, quando vem esse trabalho, né, da reconstrução da marca, a gente veio da marca Adevaldo, que daí, assim, a gente falando, a gente fez uma construção. A gente fez uma construção de marca. Assim, eu acho que tem que ter a linha do Adevaldo, que que você estava falando da questão, assim, como que foi a nossa mudança. Mas a gente entra numa empresa sucateada, a gente apanha pra cacete, a gente... turrona em algumas coisas, a gente teve que... e aí vem a nossa fé e acreditar em Deus, que tudo tem um porquê, mas a gente levou todas as porradas que a gente podia tomar na Adevaldo e a gente procura uma consultoria, que aí o movimento agora foi muito antes. O movimento de buscar uma consultoria no Urband para virar dispensa foi muito rápido. Eu tive por causa da Adevaldo. Por conta da Adevaldo. Porque a gente só buscou quando a gente tava na merda da merda. Quando tava menos 950 milhões ali atrás. Você lembra da conta? Lembro, no dia... No dia você fala, você sabe o número. O Sidney entrou, pode falar, não tem vergonha. Não tem vergonha. Daí o Sidney lá fazendo a reunião comigo, falei, hoje a gente fechou no positivo. Aí ele falou assim...
Aí ele falou, quanto tem na conta? Aí eu falei, foi muito justinho, sobrou R$65,33. Ele olhou pra mim. Isso é fluxo de caixa? Isso é fluxo de caixa, Luana? Não, mas pelo menos não tá no vermelho. Então, assim... Com uma empresa que faturava 1,5 milhão por mês. Exatamente. Então, assim, era uma coisa que a gente girava muito dinheiro, mas que vivia... E eu brincava, né? Quando a gente... E não tinha paz nunca. Não tinha paz. A gente não teve um dia de paz naquela empresa. A gente teve dias de glória, mas não tinha paz ali. Não tinha. A gente não tinha paz. E daí, quando veio essa... Ele olhou, eu lembro até hoje a cara do Sidney olhando pra mim e falou, o que ela tá falando? Eu falava, não, é porque a gente tá procurando agora pelo menos ficar no azul. Exato. E daí eu falei, depois que a gente ficar no azul, a gente vai criar o fluxo, mas deixa a gente pelo menos conseguir ficar, porque a gente não tava conseguindo naquela época. Mas aí a gente busca uma consultoria, a gente busca sistema, a gente começou a entender que era importante o processo. Acho que quando a gente entra, a primeira coisa que a gente faz é tentar sair da operação, que foi um processo difícil, mas aí a gente aprendeu muito sobre técnica de venda e como passar isso para o funcionário, e a gente garantiu... Os processos, acho que assim, uma coisa que foi muito, que a gente aprendeu muito... E a gente sempre buscava conhecimento. A gente estava dentro da associação. A gente era as doidas do conhecimento. A gente sempre foi as doidas do conhecimento, né? As duas. Era um negócio perturbador, né? Não parava de estudar nunca. As doidas do conhecimento. Então, assim, a gente sempre estava ali procurando. A gente era muito do como. Como que a gente vai fazer para sair daqui? Como que a gente vai fazer? Então, a gente estava dentro da associação, a gente estava estudando, a gente estava fazendo curso, a gente... Bora mudar o sistema. Quando a gente entendeu que ele não ia dar a gestão que a gente queria, o controle que a gente sabia que tinha que ter controle, mas que a gente não tinha. Óbvio que para chegar nesse ponto, eu acho que demorou o quê? Uns 8, 9 anos para a gente chegar no ponto de estar ali. E daí, quando a gente chega à consultoria, a gente cria processo para exatamente tudo. Tem um ponto que eu acho que foi fundamental. Quando a gente entra na empresa, os nossos pais trabalhavam para a família. Então, tipo, todo o dinheiro que estava na empresa era da família. E aí tinha essa distorção gigantesca. Isso foi um problema. E aí, quando a gente entra, a gente tinha a responsabilidade de ser o dinheiro deles, a gente entra com uma outra olhar. Todo o dinheiro. Tanto que a gente não tirava. Todo o dinheiro. A gente teve até que trabalhar, tirar salário, porque a gente tinha essa dificuldade. E o Sidney que trouxe isso pra gente. A gente não tirava salário, era verdade. Então, a gente trabalhou o tempo todo para a empresa. Então, a gente mudou. A gente entendeu que a empresa é empresa e a gente trabalhava para a empresa. Todo o dinheiro ficava na empresa. E isso deu uma riqueza para a empresa. Se você olha a nossa empresa antes e depois, tipo assustadora a mudança. Assustador. De estrutura, de tudo, imagem mesmo. De imagem. Tanto que quando a gente foi passar o ponto para... A mãe não deixava comprar impressora. Era um computador. Tinha que ser na telha. Era complexo. E a gente só conseguiu fazer as mudanças estruturais realmente quando eles saíram, né? Porque quando eles ainda estavam dentro, foi muito... A gente não conseguia pôr o sistema, contagem de estoque, nada. Porque o pai vendia o cimento lá embaixo, botava o dinheiro no bolso. E falava que estava tudo bem. A gente ia cobrar o funcionário que dava quebra de estoque. Ele falou, seu pai tá lá vendendo. Como é que eu vou? E se a gente vai falar alguma coisa, ele acha ruim. Exato. Então, assim, a gente conseguiu efetivamente entrar com os processos depois que eles se aposentaram. E daí, o que foi muito legal é que a gente tinha processo para exatamente tudo. Mas aí foi a consultoria. E a consultoria... Sim. Não, e a consultoria com o nosso olhar de entender que a gente precisava de ajuda. E eu acho que, assim, eu não vou falar por ele, mas se a gente perguntar para o Sidney, o cliente que mais deu abertura para ele fazer isso... Foi a gente, certeza. Assim, eu não vou falar certeza, porque agora ele tá muito pop. Inclusive, você do material de construção, Sidney Lasta. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Que ajudou muita gente nas nossas crises, porque a gente queria fechar a empresa a cada 2 semanas. Ele falava, calma, meninas, calma. E ele super centradão, né? Não, ainda não é hora. Não é a hora, gente, calma. E a gente entra na empresa com um problema tributário gigantesco, que falta de conhecimento dos nossos pais, que deixou rolar até um ponto que não tinha o que fazer e era um problema. E aí a gente tinha 2 opções, aí que vem a base cartesiana mesmo. Ou a gente tratava do problema, ou a gente deixava rolar e tava tudo certo, porque não, né? Assim, o deixar rolar seria... deixa sujar o nome, suja o nome.
vamos abrir uma outra empresa, deixa o nome do pai sujo e bola pra frente. E bola pra frente. E assim, era engraçado que isso... Todo mundo falou isso. Gente, pipoca o nome do seu pai. Eu falei, o quê? Pipoca o nome de papai? Não, você tá doida? E ele sentou e falou, não façam isso. Não façam isso. Por favor, não matem o meu nome. Não matem meu nome. E aí a gente falou, tá bom, são dadas, são cumpridas. E daí vem a frase, né, que ele falava assim, minha filha, pobre, a única coisa que tem é o nome, honre o seu. E daí, quando... Mas foi o nome dele que deu tudo que a gente teve exatamente. Na Adevaldo, no sentido de credibilidade. Total, a gente entrava em qualquer parte, a gente conseguia crédito em qualquer lugar, então a gente conseguiu trabalhar com isso, a gente conseguiu fazer o fornecedor trabalhar pra gente, isso aconteceu muito, porque a gente tinha nomes fortes, ele sabia, então a gente tinha a credibilidade do fornecedor. E a gente ficou, quando a gente estava perto da gente sair, a gente começou a receber alguns louros, né? Então, assim... 100%. Então, em que sentido? A gente entrou entre os 30 maiores distribuidores do Brasil. Quando a gente foi pro evento lá, a gente era referência. Olha, as meninas do Adevaldo, façam o que as meninas do Adevaldo estão fazendo. As únicas mulheres dentro dos 30 distribuidores. Isso. Então, assim, teve um movimento, assim, que foi Não, a gente recebeu muito. E a gente saiu de cabeça erguida. Sim. Pagamos todo mundo, os funcionários. A gente saiu porque a gente quis. Exato. Isso foi o melhor de tudo. Não, a gente saiu porque quis, a gente saiu porque a gente sentia... Porque depois de toda essa trajetória de muitas dificuldades, e aí começou com a consultoria e o aprendizado, ensinou tudo. A gente entendeu a importância de um fluxo de caixa, a gente entendeu que não se brinca com promoção. Para mim foi muito marcante. Lembra quando a gente, essa da promoção foi difícil. Foi maravilhoso. Nossa, esse foi o maior aprendizado da gente, foi esse da promoção. E você sabe que hoje eu ensino muito isso pros clientes, pros meus mentorados. Eu peguei uma mentorada que fez exatamente, Dadá. Eu falava, meu Deus, socorro Deus, vem aqui, meu amorzinho. Socorro Deus. Então, olha aqui, ó. Então, assim, a Adevaldo, eu falo que foi a melhor faculdade que nós tivemos, entendeu? Sem dúvida. E, assim, aprender a fazer um fluxo de caixa bem feito ali no dia a dia era muito desafiador. E aí, a gente aprendeu a fazer isso, a gente aprendeu... a importância da gestão, a um fio de cabelo, e aí Nossa, assim... Lembra? A gente controlava tudo, né? Mas era tudo muito controlado. A gente batia estoque todo dia. Todo dia. De cimento era diário. E a gente tinha um giro de cimento muito alto, né? Então, assim, a gente batia estoque de sacaria. Cimento todos os dias. Todos os dias. A gente pegava... Eu lembro quando a gente fechou, porque assim, é muito difícil ser mulher no ramo de material de construção. Eu acho que em todos os ramos, digamos, é outra pauta. Mas assim, vou deixar você falar, mas só fazer um parênteses com relação a isso, a gente só percebeu o quanto era difícil na transição. Porque a gente trabalhava mais e não entendia o quão a mais. O quão a mais a gente trabalhava. E como que era... Pra gente era normal. Os normais que a gente foi normatizando ali e achando que era natural. Tava tudo certo. Mas o ramo de material de construção é um ramo muito difícil, assim como no Brasil é um ramo muito informal ainda, então a gente vendia para pequenos empreendedores, então era muito informal, né? A galera que estava ali era muito informal, a gente queria trazer passos de educação, tudo era muito difícil, né? A gente tentou educar os clientes, porque como a gente teve muito problema com a questão tributária e foi muito marcante pra gente, a gente queria ensinar os clientes a não ter o problema. Exato. E a galera não queria. A gente fazia workshop, a gente era de graça, a gente é de graça, gente, não tinha era melhor cobrar, que era capaz do povo ir. Que aí é outra lição, mas a gente aprendeu a olhar muito pros números e confiar nos números porque o processo estava correto. E aí a gente confiava tanto que a gente, de novo, era cartesiano. Então, tudo era via sistema, a gente controlava cada acesso importante, a gente, no dia a dia, ia vendo que o funcionário conseguia fazer que não era para fazer. Então, a gente tinha um olhar muito grande. controle da impressão dos pedidos de venda. Exato. Então, assim, deu diferença na sacaria. Beleza, vamos olhar aqui os pedidos de venda. Teve pedido aqui que foi impresso 2 vezes. É a diferença que tá lá embaixo no estoque? Exato. A gente conseguia pegar... Então, foi tal pessoa. Eu lembro quando
quando a gente fechou, e aí foi o ser difícil, assim, tinha muita coisa que começaram a falar pra gente, que a gente falava assim, cara, você tinha que me falar lá, quando eu tava no perrengue, você me viu sofrendo, você me viu tomando essas porradas, e agora que você vem me falar, agora que eu tô bem, agora que a gente fechou, agora que tá tudo certo. Que a gente tá tendo paz. Exato. Mas assim, assim, parente, né? Parente. Chegar e falar, tal pessoa tava te roubando. Eu falei, eu sei, ele foi demitido com pouco tempo. Eu percebi que ele tava me roubando. Na terceira, quarta vez, rápido, né? Na terceira, quarta vez que não tava batendo estoque, não batia, a gente entendeu que, tipo, e a gente conversou, né? Porque a gente sempre deu a abertura. Então, tá, pode ser um erro, não do sistema, a gente não aceitava essa frase. O sistema não erra. Sempre vinha a frase, não. E aí eu não deixo hoje também. Sim. Tipo, quando vem, o sistema não, querida. O sistema é feito pra funcionar. Tudo pode errar, menos o sistema. Então, assim, o problema é assim, 90,99999 do problema que tá por detrás do sistema. é o problema da pecinha que tá operando o sistema. Então, então, assim, teve coisas de gente falando tava te roubando. Sim, eu percebi. Se você percebeu com 1 mês, você poderia ter me contado. A gente percebeu com 3 anos. Aí, funcionário que usava droga dentro da empresa, que a gente só soube depois que foi demitido. Exatamente. Então, assim, a gente passou por muitos perrengues que eram, assim, inimagináveis. Além de todo ano receber uma arma na cabeça, que era outra coisa que... Não, a cada 3 meses. No máximo, não passava de 3 meses. A gente pagava os pedágios. Exato. Era direto. A gente criou um nível de segurança para a gente conseguir sobreviver dentro da empresa, que era um negócio surreal. Eu dava treinamento para os funcionários, eu falava que aqui é que nem cadeia, você não passa de uma porta sem fechar a outra. Exato. E no dia que você fechar... não, levava advertência. Levava advertência. No dia que você passar e deixar aberta e tiver um assalto, a gente estiver dentro da sala, a gente não abre. E a gente amedrontava nesse nível para a pessoa ter o cuidado da porta. Exato. Porque, assim, a gente chegou a ser assaltado às 7 horas da manhã. Eram umas coisas que... E eu negociando com... e a gente negociava com o ladrão, que era gente. Normal, a gente negociava com o ladrão. Não era vida. Meu filho, veja bem, olha... E quando a gente ensinou o ladrão a sair da empresa sem o segurança pegar? Exato. Era esse o nível, entendeu? A gente tinha esse movimento, assim... Então, assim, a gente é muito grata a Devaldo, veio muitos ensinamentos, ensinou demais. Mas assim, hoje eu sou muito grata a gente ter conseguido também sair daquele movimento, porque a gente criou a nossa história, né? Exato, mas eu acho que foi no tempo perfeito também, porque eu acho que a gente precisava ter passado por tudo que a gente passou, aprender tudo que a gente aprendeu. E era foi um nível de gestão ali que a gente chegou a montar conselho, a gente estava prestes a montar um conselho, verdade. A gente era uma empresa pequena. Você lembra, esses dias eu estava olhando as coisas, a gente já estava com tudo escrito do conselho? Tava pronto. Tava pronto. A gente decidiu, era 2 coisas, ou a gente pegava dinheiro fora para poder investir na empresa e mudar o modelo de negócio. A gente fez esse levantamento, e aí né? teve todo aí eu lembro que eu fiz o relatório de perfil. Eu sempre criava um perfil do ano, né? Eu fazia um relatório do ano explicando o perfil do cliente, explicando como foram os produtos. Do comercial, né? Tudo o que foi mais vendido, as campanhas que deram certo. Eu fazia um resumão do ano ali para ser apresentado, para a gente fazer o planejamento do próximo ano e saber o que ia fazer. E aí eu lembro quando, numa das reuniões, a gente foi trazer esse relatório, e aí eu fiz um perfil muito bem desenhado, assim, muito melhor do que no anterior, porque a gente como a gente tinha ajustado o sistema, a gente tem muita informação, né? A gente fazia a compra perfeita, na pandemia isso ajudou demais, lembra? O sistema, a gente afinou num nível que a gente só parametrizava e tinha compra perfeita, e aí o fluxo rolava. Exatamente, eu cuidava de compra de 1.500 produtos sozinha. Exatamente. Entendeu? Então, quando eu falo essas pessoas, você é doida? Eu falei, não, doida não. Eu tinha um sistema alinhado. Exato. Assim, bem parametrizado, cuidado. E a gente tinha, por exemplo, daí eu queria voltar até um pouquinho para falar da importância do processo, que a gente deixou os processos para os funcionários que entravam de uma forma, a gente tinha uma pasta
Então tá, o departamento financeiro, a pessoa tem que fazer isso. Tinha as telas printadas, o passo. Você treinava o funcionário e falou: se você tiver dúvida, tá aqui, ó. Com print. Isso era maravilhoso, porque a pessoa que não gostava saía muito rápido, que é outra coisa que a gente aprendeu, que até com as avaliações de desempenho, que era muito bem feita. Eu acho que a nossa avaliação. Outra coisa que eu levo bastante é o descritivo de cargo e a avaliação de desempenho, eu trago para todo mundo. Porque ela tira o funcionário muito rápido. Eu aprendi isso e o funcionário ruim, quanto mais rápido ele sai da sua empresa, melhor. Isso também é outra aprendizagem que a gente teve. Quanto mais rápido ele sai, melhor. Então, a avaliação e o descritivo, primeiro que você também sabe exatamente o que você quer, então você não aceita menos, ou quando aceita, você sabe exatamente o porquê que você está aceitando menos. É muito consciente. É muito consciente. E o funcionário sai rápido, isso é maravilhoso. O funcionário ruim sai rápido é maravilhoso. Então, quando o funcionário vinha e ele deparava com tudo aquilo, porque tinha muito isso, né, da cultura. A pessoa entrava, a gente falava tudo isso na entrevista, a gente mostrava o descritivo, mas... As pessoas não acreditavam, né? Nunca. Era muito engraçado. Aí a gente falava, você vai perder o meu e o seu tempo, cara, não vem, que vai ser ruim pra nós dois. Me dá uma chance. Vai ser ruim. A gente era muito claro nas entrevistas. Não vem, porque eu sou chata e você vai sofrer comigo se você não seguir o que eu tô te falando. E as pessoas, não, bora lá, eu estou firme e forte com você. Passava um mês, a pessoa percebia que ela não ia conseguir enrolar a gente, que ela ia ter que seguir aquilo e saía, porque ela não conseguia. Eu brinco que as pessoas que não se adequavam à cultura da Adevaldo, na maioria das vezes a gente não precisava nem demitir. Elas se demitiam. Lembra do menino? E o menino falou que eu era bruxa. Eu falava, não, gente, não é bruxa, eu tenho um processo. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu te pus na rua porque eu tenho controle do que você tá fazendo. Exatamente, é assim, assado. E daí a gente tinha um celular que a gente controlava exatamente tudo, né? Porque foi o nosso... A gente não chegou a lançar, mas a gente não atendia o cliente na porta. A gente era 100% por telefone, e isso ensinou muito a gente também. Sim. Porque eu acho que a gente sabe vender melhor, porque o telefone, ele dificulta. Você tem que ser muito bom para você vender pelo telefone. Ele dificulta muita coisa. Então, a gente aprendeu a vender por telefone. E aí a gente tava bora botar a gente na rua, senão a gente não ia crescer. Bora botar a gente na rua, bora pra gente... pegou o gargalo, né? Onde que ele não tava mais crescendo. Aí a gente, vamos pôr gente na rua, mas com o controle que a gente tem que controlar. Então, tem as paradas, toda vez quanto tempo que ele ia ficar no cliente, o quanto que ele ia vender. Tinha que informar no aplicativo. Exato, login, check-in, check-out e tal. E aí o cara, na primeira vez que ele foi pra rua, e ele fazia Uber nos tempos... Nas horas vagas. Primeiro dia ele foi me fazer Uber. Eu falei, não, esse cara tá de palhaçada comigo, né? Aí sentei pra conversar. Aí no outro dia ele pediu demissão. Ele entendeu que ou ele trabalhava ou ele ia embora. E daí, assim, daí voltando um pouco nessa questão da importância do processo, né? Porque as pessoas saíam muito rápido. Por quê? Porque, assim, tinha um processo a ser seguido, tinha todo um movimento ali dentro que assim, ou você se adequa ou você não faz parte. Não é. O funcionário passava por 3 dias de treinamento. E daí, assim... Ele tinha que fazer alguns cursos, então se a pessoa já não fosse disposta a querer, ela já não ficava. Mas uma coisa que a gente perguntava na entrevista já era, você gosta de estudar? Exato. Porque ela tinha que fazer 3 cursos, né? Seja a área que ela fosse, ela tinha que fazer 3 cursos. Exatamente. Só para iniciar na empresa. Então, tipo, ela tinha que fazer o curso de vender por telefone. Ela tinha que saber isso, que tinha uma questão de postura, né? A gente falava, a gente tinha um espelho em cada baia, porque a forma que você tava... A gente batia muito em treinamento, a gente dava muito treinamento para os funcionários, muito. Assim, era mensal, a gente tinha mensal, a gente tinha uma conversa mensal de equipe, que a gente fazia a gente fazia uma ginástica... laboral, tinha um café da manhã, tinha um aniversário do mês, e aí a gente já conversava com o funcionário. E isso era muito legal, porque... Todas as riscas que estavam ali na Rádio Peão... A gente resolvia. Não é nem resolver, baixava a poeira, a gente interagia, era gostoso e baixava a poeira.
E aí, aí tinha toda a Rádio Peão de novo, gente. A Rádio Peão não para. Se você quer ser empresário, entenda que ela existe, ela vai acontecer. E você tem que aprender a lidar com ela. É isso. Ela existe. Eu acho que a Rádio Peão é o socorro Deus. Nossa, mas aí você tem que aprender a lidar com isso e entender que vai acontecer. E deixa rolar. Se você entrar, eu acho que uma coisa que funcionava muito com a gente não entrava na pilha da Rádio Peão. E a gente nunca entrou na pilha da... A gente tinha um administrativo focado em gestão de pessoas que fazia um bom filtro. Que aí eu acho que esse é o difícil de achar. Esse é o difícil de achar. O bom gestor numa empresa pequena. Sim. E a gente achou. E ela fazia esse filtro tão bem que permitiu... Só chegava pra gente mesmo que tava ali... O que era urgente importante. Então, assim, a gente criou a empresa vai parar. A empresa tá parando, assim, vamos ali. Vamos. Ela batia na porta, já dava um frio na espinha, que eu falava, ai, meu Deus, ela que tá na porta ali, deu alguma coisa ruim. Aí tinha soluções, que era mais maravilhoso. Vinha com soluções. Ela realmente era muito boa. Então, assim... Era não, que ela tá viva. Tá viva, muito boa. E continua lá na nova empresa. Não, uma outra coisa que foi muito legal, que a gente conseguiu relocar todos os funcionários. Todos. E os melhores continuam lá. E os melhores são fundamentais. E assim, a gente tinha funcionário de 25 anos com a gente. Sim. Então, assim, foi um negócio muito, muito legal. E daí, o que eu queria perguntar para você agora, assim, a gente saiu de um movimento que era uma empresa que faturava, né, 1,5 milhão por mês aí, e daí você pega um negócio... Que eu faturo por dia. Entendeu? Eu faturo por mês que a gente faturava no dia. É isso. E daí, exatamente, né? Como que foi? Porque, assim, tinha aquela questão dos números, né? Porque os números eram muito... A gente não ganhava dinheiro lá, mas o número era o número... É isso que eu ia falar. Tipo assim, muito eu ganho mais dinheiro aqui hoje do que eu ganhava lá. Mas então... como foi essa mudancinha de chave? Porque lá a gente tinha os números todos muito grandes, mas não ganhava dinheiro. E aqui a gente tem os números menores, mas a gente ganha mais dinheiro do que lá. Sim, dinheiro, entendeu? Qualidade de vida. É tudo diferente, assim. Eu acho que tem... É tudo diferente. É tudo menos e tudo mais fácil. Mas, não que seja fácil. Mas eu acho que a gente passou tanta porrada que hoje eu acho... leve comparado, né? Muito, muito. Então, essa primeira coisa... Assim, essa não é mudança de chave, mas eu acho que foi um pouco mais fácil... Porque mesmo com as dificuldades, ainda não era tão difícil perto do que a gente passou. Sim. Não foi fácil, teve que ter uma mudança de chave, até porque teve ilusões, né? Sim. E aí eu tenho um perfil 100% empreendedor, porque eu sou mais impulsiva, né? Então, eu sempre, se deixasse, eu comprava a campanha inteira do não, eu vou vender. Bata no peito que eu vendo. Eu ficava lá puxando ela. Daiana, olha o número. Daiana, olha, não temos fluxo de caixa para isso. Não, e não era isso, assim, né? Às vezes tinha fluxo de caixa, tinha tudo. Você fala, Daiana, onde eu vou armazenar isso? Onde você vai pôr isso na sua cabeça? Eu falava, é verdade. É verdade, Não tem espaço. Então, aí a gente fazia a campanha de forma diferente. Mas a gente olhava muito os números, né? Então, eu acho que era uma questão antes. Sempre. E o que era muito legal... Mas aí, o que acontece? Quando você vai para um negócio pequeno, você não tem uma pessoa para te fazer os números, você não tem uma pessoa... Então, isso tudo é você. Então, essa quebra de realidade, entender que o negócio depende mais... A gente tinha funcionário para tudo, né? Exato. A gente já estava mimado. A gente já tinha... Não, a gente estava, porque a gente tinha um financeiro, tinha um administrativo, tinha a pessoa do financeiro, tinha auxiliar do administrativo. Nossa, tinha a galera das vendas. Tinha a moça que trazia cafezinho a cada meia hora. A gente não comia se não viesse trazer. Exato, aí tinha a moça que tinha que vir de 3 em 3 horas. Ela já sabia, estava no cronograma dela, que ela precisava lembrar a gente que a gente precisava comer. Exato. Tinha isso, né? Olha que doideira. Pois é. Nossa, a gente era muito doida mesmo. A gente chegou numa fase que a gente estava muito mimado. Então, sair dessa quebra de paradigma foi muito grande, mas eu consegui, porque quando veio a transição, porque a minha decisão de montar a empresa era um processo muito anterior. Vinha bem atrás, né? Muito atrás. Eu sempre fui uma pessoa, sempre fui muito fechada.
E eu tava passando por um processo que eu não queria mais que ninguém desse opinião naquilo que eu tinha que fazer. Sim. Então, foram vários processos. Um processo terapêutico, um processo de olhar para dentro, um processo espiritual também, de buscar essa voz de Deus que eu não sabia. Eu acho que hoje eu sei filtrar muito mais, acho que é uma descoberta que você nunca para de buscar, e você sempre vai achando novos... Você vai tirando as casquinhas da cebola, né? Exato, você vai aprofundando. Exato. Então, tipo, teve esse processo espiritual mesmo, nesse meu reencontro com Deus. Acho que quando a gente perdeu o tio, a gente ficou confusa nisso. A gente perdeu o doador de rim do meu pai. E... foi bem pesado. De um câncer de rim. Foi bem pesado, e daí... foi um câncer de bexiga que foi pro rim, mas a gente não sabia que era isso, e quando descobriu ele teve que fazer hemodiálise, e tinha toda uma bagunça emocional muito grande, tinha uma bagunça de referência nossa com ele. Porque a gente via de figura, porque quando tinha toda uma questão, né? Quando o pai adoeceu, a gente tinha aquela imagem assim, a sensação era que o pai podia morrer a qualquer momento, o pai ficou 9 anos fazendo hemodiálise. Exato. Então, o pai podia morrer a qualquer momento, mas a gente tinha o tio. A gente tinha o tio. Tinha um padrinho que ia estar ali dando apoio, respaldo, sempre. Exato, sempre. Aí o padrinho morre antes do pai, né? Aquele negócio, Exato. né? E aí veio uma briga interna com Deus. Por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo isso? Não o faz cara sentido, tem só 53 anos, era saudável fazer exercício, não era de bebê, não era de nada. Como é que você faz isso? Não tinha sentido nenhum. Hoje eu vejo todos os sentidos. Hoje faz tudo e Deus é perfeito. É isso que eu tenho a dizer. Mas não fazia sentido. E aí, neste momento, eu falo, por que a vida tá tão ruim? E aí, logo depois que o tio morre, estoura a questão da receita que a gente, né? A gente teve que fazer todo um movimento junto à Receita Federal. Para quitar uma dívida que era para ser ia dar mais uns 5 anos, vai, que a gente... Foi assim. Quando a gente teve que quitar a dívida, a gente refinanciou o apartamento do pai para pagar em 5 anos. O refis era quanto tempo para pagar? Porque a gente descobriu no refis a gente tinha, acho que era 120... Era mais de 12 anos. Exato. Então a gente tava enrolando aquilo ali. A gente tava empurrando com a barriga. Exato. Porque a gente tinha, sei lá, mais uns 12 anos para pagar e a gente tava indo ali. Ando devagar, já tenho pressa, porque era muito alta a pressa. Exato. A gente não tinha E aí a gente tinha que uma semana para pagar o que a gente achou. Não foi uma semana, foram 3 dias. Não foram 7 dias. É que a gente... Foram 3 dias pra gente conseguir o financiamento. Aí foi aquele sofrimento. Mas quando chega a carta, eram 7 dias pra quitar. Foi isso mesmo. A gente demorou. Aí, de novo, eu falei, Deus, socorro Deus. O que você tá fazendo aqui nessa bagunça toda? Por que você quer maltratar a gente nesse nível? E aí, Deus encurtou nosso sofrimento. Senão a gente teria ficado os 12 anos pagando aquilo ali. Não, e foi um negócio... Como Deus sempre tá no nosso caminho, né? Um negócio a gente achou os meios, quitou, pagou. Você lembra que a gerente ficou com a gente Ela chorava até 7 horas, até 7 horas da noite no banco com a gente, porque o financiamento não saía, saía. Ela deixou caixa, tesoureiro, e na hora que saiu o financiamento, sentou todo mundo e chorava. Todo mundo chorava. Ai, meu Deus. Pagou a receita. Agora, outro problema, como é que a gente vai pagar o financiamento agora? Que deu tudo certo. Que deu certo. A pandemia. Pandemia pagou. A gente fez o quê? Em vez da gente vender os lenços na pandemia, exato, né? A gente foi maravilhoso. A gente pagou nossa dívida, então, assim, graças a Deus. Mas foi muito. Mas aí, nesse processo de, tipo... Por que tá acontecendo tudo isso? Por quê? Porque eu entendi. E aí vinha a voz de Deus. Você não tem que estar aí. Você não tem que estar aí. Ele me falava isso o tempo inteiro. Você não tem que estar aí. Eu não sei como tava o seu processo. O meu foi Não, o meu ainda não tava assim, não. E aí, você não tem que estar aí. Você não tem que estar aí. E aí, não tinha que estar aí em muitas coisas da minha vida pessoal e no trabalho. Sim. E aí, eu fui resolver primeiro a vida pessoal. Sim.
Que aí eu pedi sinais pra Deus, porque eu falei, pai, eu não tenho coragem. Eu tava 8 anos numa relação tóxica. É isso. Abre parênteses, fecha parênteses. Que teve seu lado bom e o lado ruim. Como eu tudo sou na muito vida. grata, mas era acho que pros dois foi bom o fim, assim. Espero que ele tenha crescido e se seja feliz lá, né? E torço muito que ele seja feliz. Mas eu vinha dessa relação me arrastando, né? Me arrastando, e todo mundo vinha eu morrendo. Eu não era eu. Eu tava morrendo ali. E aí, Deus também falava isso pra mim. Você não tem que estar ali. Você não tem que estar ali. E eu falei, Deus, eu não tenho força. Pra sair. Pra sair sozinho. Então, eu preciso que você fale comigo de forma direta. Porque senão eu não saio. Né? E veio. Eu falei, pai, eu preciso que seja direto. Eu preciso que seja direto, porque se você não falar de forma direta, eu não tenho coragem pra sair. Olha que louco. E daí... Todo mundo que me vê acha que eu sou a pessoa mais corajosa do mundo. Exatamente. Não é? E daí uma tia nossa que mora fora do estado em liga Brasília. Pra ela em Brasília, liga pra ela no outro dia de manhã. Do nada, que minha tia não atende que ela gente, não atende. Ela não atende. Tia, você não atende a gente, tá? A gente ama ela demais, mas ela pra atender o telefone é desafiador. É desafiador, uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Não, e que me inspira em muitas vertentes ali. E ela me liga e fala, minha sobrinha. Eu sou a sobrinha preferida dela também. Isso é verdade. Eu sou a afilhada, mas a preferida é ela. Eu sou a sobrinha preferida, tem isso, mas tudo bem, a avó você era a preferida. Então, exato. Então tá tudo certo ali na balança. A sua é até mais pesada que a minha. É mais de peso que a minha. E aí ela me liga, ela fala, minha sobrinha, tudo bom? E eu tinha acabado de ver a missa, porque tava virando algo que era importante, né? A gente tava vivendo... Eu não sei se ainda estava na pandemia ou se estava no final. A gente estava na pandemia. Tava, né? Tava. Eu sei porque 3 meses depois eu me divorciei, então a gente ainda estava na pandemia. Então tá, a gente ainda estava na pandemia e estava indo muito bem as coisas na empresa, sim, graças a Deus. Era o auge que o nosso auge. Tava tranquilo. E aí tava na pandemia. E minha mãe foi diagnosticada com câncer, né? Mas aí me fez pensar mais ainda. Porque a vida é curta. Sim. Imagina, a vida é muito curta. E eu olhava para aquilo e falei, não, mano, a vida é curta. Como minha mãe tá doente? É outra coisa. A mãe não pode ficar doente. A mãe não pode. Mãe, será não? O pai, a gente já se acostumou. 20 anos doente. Meu pai tá 20 anos doente. A gente já se acostumou. Agora a mãe não. Ela não pode. Ela não tem. Mãe, a senhora não tem esse dinheiro. Ela teve o direito. Sim, não brincando. E a gente entendeu que ela tinha direito e que ela passou por... E foi um aprendizado pra gente também. E aí, quando eu vi minha mãe doente, tudo acontecendo, e eu nessa transformação com Deus, nessa conversa mais tete a tete com ele, aí ele falou ele tinha acabado de ver a missa, e ele falando pra mim, você não tem que estar mais aí, você não tem que estar mais aí. E aí minha tia me liga e fala, minha sobrinha, tudo bem? Tudo, tia, estranho, não liga, alguma coisa aconteceu. Ela falou, não, eu liguei pra saber como você tava. Tô bem, porque eu sempre fui reservada, eu não contava. Aí vem a outra parte. A diferença da Luana, né? Luana Bocão. O quão reservada eu era. E aí ela falou assim, tá tudo bem no seu relacionamento? Aí eu falei, tá, tia, tudo ótimo. Tava péssimo. A gente já não se falava dentro de casa tal, e péssimo, né? E aí ela falou assim, que eu sonhei com seu tio. E quem sabe, meu tio, ele morreu quando eu tinha 7 anos. Só que meu tio e eu tínhamos uma ligação muito grande. Que até hoje, eu acho que é a pessoa mais difícil que eu perdi. Eu tinha 7 anos de idade. E foi bem difícil mesmo. E aí, assim, era uma conexão muito forte. Ela falou, eu sonhei com seu tio. E seu tio... e é como se você estivesse perdendo um trem da tua vida que vai passar e que vai te deixar numa posição... Ela falou que me via no... até arrepia. Que me via no Congresso, sendo premiada. Nossa, olha isso. Só que ela falou assim, só que é um trem. Aí ela falou, logo depois a gente estava na Europa, que se fosse assim, se você não pegasse esse trem... Você perdia. Você perdia tudo isso. E ele falava, ele pediu para eu te falar que você vai perder esse trem.
E que você precisa entrar nesse trem que vai mudar a tua vida. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, tá bom, tia, obrigada. Não falei que tava tudo ruim em casa. Eu falei, tia, obrigada, beijo, não me ligue mais. Aí sentei e fui conversar com Deus. Eu falei, Deus, eu te prometo que semana que vem eu tô fora desse relacionamento. Porque aí ele me deu algo claro. Eu pedi, ele me respondeu de forma muito clara. Não tinha como ser mais claro que aquilo. E aí eu termino meu relacionamento e tem essa chave. Aí vem a outra coisa. Aí, a partir daí, eu ia... Olha, a gente tá com o nosso tempo estourado. Ah, é? Já acabou? Mas eu quero que você conclua o seu raciocínio. E também quero que você deixe uma frase para as pessoas. Ou, não sei se uma frase, mas algo que você acha importante que as pessoas... para as pessoas em casa. Justo. Eu acho que aí vem essa virada. Então, eu tenho essa virada no sentido de... Eu entendi a importância da voz de Deus na minha vida e quanto que é importante seguir ela. E foi uma transformação. Todo mundo que estava ao meu lado sabe o quanto... Você renasceu. Eu renasci de todas as formas. É real. E eu ouvi a palavra de Deus, entender. E aí ele me disse também que a Devaldo era... E aí eu tava no meio de um planejamento muito grande, que a gente ia ter que investir muito. E daí você lembra que eu falei pra você? Eu falei, eu não sei se eu quero. É muito dinheiro. Eu não sei se eu quero investir todo esse dinheiro pra estar aqui dentro. E eu já tava contra o negócio. E aí eu já tinha assinado, porque eu já tinha combinado. Porque eu ia, depois que eu terminei meu relacionamento, eu ia pra Deval todos os dias chorando. Todos os dias chorando. Porque era muito pesado. E era o nosso auge financeiro. Era o nosso auge financeiro. Então não fazia sentido. A gente estava muito bem, né? Exato. E a gente ia chorando. E aí a gente teve um assalto gigantesco. E aí eu falo tchau. A gente decide que não... E daí é aquele negócio. A partir do momento que a gente decidiu, 15 dias a gente estava assinando o contrato e passando o ponto para... E aí vem a nova fase. E a nova fase com muita felicidade. Que muito aprendizado também. Todas as transições não foram fáceis. E aí, um outro podcast a gente conta sobre isso. A gente vem só falar do Dispensa, que tem muita história. Mais do que qualquer outra coisa. A gente traz você de novo para falar de como foi o processo da mudança de marca, de posicionamento. Por que você decidiu fazer isso. Daí a gente já deixa a promessa que a irmã volta. Exato. Para falar um pouquinho dessas gostosuras aqui. E a importância da gestão. Por que eu fiz isso tão rápido? Porque a mudança veio tão rápido, porque a gente aprendeu sobre isso antes. Sim, a gente teve uma escola muito boa. E aí eu vou dizer, a frase que eu vou deixar e o recado que eu vou deixar é muito sobre o que eu aprendi, não só na Devaldo, mas agora no Dispensa. E essa trajetória e mudança de marca me fizeram aprender isso, e aí é o aprendizado de quê? A gente precisa ouvir isso, inclusive isso é bíblico, tá? E aí eu aprendi nessa busca em Deus... de buscar os conselhos das pessoas certas. Porque eu tenho uma dificuldade de ouvir. E aí era uma dificuldade muito grande que eu tinha. E o Dispensa me fez entender que eu precisava buscar conselhos, mas das pessoas certas. Exatamente. Porque quando eu comecei o Urbanity, eu queria ouvir todo mundo, agradar todo mundo. E foi daí que o negócio começou a dar sinais de erro. Que foi daí que eu fui buscar a mudança. E aí, nesse processo, eu entendi que eu tinha que ouvir as pessoas certas. Mas que tinha que aprender a ouvir também. Mas foi o grande aprendizado. Eu acho que a frase é o seguinte, né? Você tem que aprender, você precisa ter gestão e você tem que ouvir, sim, mas não todo mundo, as pessoas certas. E aí você tem que começar, você tem que achar estratégias e ter uma disciplina de como que você vai fazer isso. Então, é diário. Então, todo dia de manhã tenha um ritual de falar consigo mesmo, entendeu? E de buscar coisas novas, estudar todo dia um pouquinho, né? Eu acho que estudar é a alma do negócio. A gente precisa muito terminar. Tudo bem, então beijo, foi um prazer. Gente, foi um prazer, irmã, obrigada. Imagina, foi maravilhoso. Que Deus nos ilumine. Ilumine nosso processo. Sempre. Então, vou deixar aqui o Dispensa São Paulo. @Dispensa São Paulo. @dispensa.sp. Por favor, sigam no Instagram. Tem muita comida boa. Não tem erro. Então, ela tá não na tem zona erro. sul de São Paulo. Exato. A gente tá ali entre a Ponte Morumbi e Ponte Laguna.
O ambiente é lindo, é familiar, é gostoso, conta a minha história, conta a nossa história. E a gente gosta de acolher e comida boa. Não tem erro, a comida é boa, porque eu sou cartesiana. Então, se for ruim, sai do cardápio. E muito café bom. Café bom, com cheiro, com alma, com vida. E é isso. Estamos empreendendo e logo, logo, em todo o Brasil. Olha, estamos provendo. Gente, sim, obrigada, beijo, obrigada. Obrigada, irmã.